tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de ciências de hoje é rochas e solo e ameaças ao solo. Esses são os assuntos que nós iremos estudar nesta manhã. E eu quero que vocês acompanhem junto comigo lá nas páginas 23, 24, 26, 27, 28 e 29. É um assunto bem extenso, mas que apenas 2 páginas para a escrita daquilo que vocês entenderam. Então, eu preciso que vocês tenham bastante atenção e vamos ver o que são rochas e solo. Então, crianças, nós vamos ver o que são rochas e o que é solo. Então, a crosta terrestre, ou seja, a superfície da Terra, é formada por uma grande quantidade, variedade de rochas. Como nós podemos ver aqui no livro de vocês, o que são rochas? As rochas são formadas por minerais. Exatamente, minerais. Algumas são formadas por apenas um mineral, 2 minerais ou mais minerais. E nós podemos perceber que alguns minerais podem ser vistos a olho nu. Isso mesmo! Olha só, no granito, por exemplo, nós podemos identificar pequenos grãos de aparência de vidro. E nós podemos ver esse granito nas rochas, tá bom? As características das rochas determinam os diversos usos que elas podem ter. Por exemplo, o mármore é uma rocha muito usada para fazer esculturas. Isso! As esculturas que os grandes artistas fazem, eles utilizam algumas rochas. Exemplo, é uma escultura feita de pedra-sabão. É um tipo de rocha, tá bom? Outras rochas são constituídas por minerais que têm uma grande importância econômica, tá? O livro de vocês está bem descrito que algumas rochas que têm grande importância econômica, por que ela tem essa importância? Porque tem minerais que dá para fabricar muitas coisas que nós utilizamos no dia a dia. Sim, as panelas, as latas, as peças de veículos, elas podem ser fabricadas por minerais. E onde é que são encontrados esses minerais? São encontrados nas rochas. Por isso que tem uma grande importância econômica. Então, crianças, eu quero comentar com vocês que a extração de rochas e minérios, elas têm causado grandes impactos ambientais. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque é preciso desmatar grandes áreas, é preciso escavar muito profundamente a superfície terrestre para encontrar esses minérios e essas rochas, tá? Então, vamos pensar como que tem sido esse impacto no nosso ambiente, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Vocês podem observar aí no livro de vocês, na página 23, um ponto de extração de xisto em São Mateus do Sul, no Paraná. Isso, aí é a extração de rochas e minérios. E vocês podem observar o quanto de espaços eles utilizaram para poder desmatar e escavar para a retirada desses minérios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. Isso mesmo, o solo ele também é chamado de terra, tá? E a terra tem uma grande importância na vida de todos os seres vivos. É dele que nós retiramos parte dos nossos alimentos e é sobre eles que nós podemos construir. Exatamente. O solo ele tem grande importância na vida de todos,
assim como o ar, a água, o fogo e o vento. Então, crianças, agora eu preciso que vocês acompanhem comigo sobre o nosso novo tema, o segundo tema, aliás, ameaças ao solo. Aqui na página 26 do nosso livro de ciências, o vento e a chuva podem alterar a estrutura das rochas e do solo. Atividades humanas, criação de animais, construção de cidades, cultivo de plantas podem intensificar essas alterações e o solo ele vai ficando mais soltinho, de forma que quando vier uma grande chuva vai formar aquela enxurrada e levar parte do solo. E esse processo é chamado de erosão. Isso mesmo, o solo ele está realmente ameaçado. As várias espécies de plantas, elas formam uma barreira contra o vento e a chuva. E se o solo ele for totalmente desmatado, acontecer o desmatamento, a retirada dos vegetais, o solo vai ficar exposto, ele vai ficar exposto à erosão. Isso, se ele tiver sem a plantação, o solo vai ficar mais fácil para ser retirado com a água da chuva e do vento, tá? O plantio de mudas em áreas desmatadas pode proteger o solo contra os processos de erosão. Então, nós vamos aprender a nos conscientizarmos que nós não podemos desmatar, tá? Existem leis ambientais que nós precisamos aprender um pouquinho sobre elas. Não pode se desmatar toda uma área, tem uma certa porcentagem que se pode desmatar. Então, por exemplo, se uma pessoa é dono de um sítio e ele quer fazer uma plantação, né, de frutas, de verduras e legumes, ou ele quer fazer pasto para a criação de animais, ele não vai poder desmatar toda a sua área, não, de jeito nenhum. Ele vai ter que desmatar uma parte de acordo com as leis que regem sobre o meio ambiente. Isso porque o nosso solo ele precisa ser protegido. Crianças, agora eu preciso ver com vocês que nas grandes cidades, né, grande parte do solo ela é coberta pelo asfalto. Isso mesmo, nós podemos ver na nossa cidade de Porto Velho, nós sabemos que muitas ruas são asfaltadas, só que esse asfalto que passa por cima do solo, eles impedem que a água da chuva penetre no solo e isso vai causando as enchentes, porque esse material que constroem, né, que eles colocam para construir as estradas, ruas, avenidas, eles são impermeáveis, ou seja, impedem ou dificultam que a água penetre a superfície do solo. Então, quanto mais a cidade for desenvolvida, quanto mais asfalto tiver, nós poderemos saber que vai impedir da água da chuva penetrar no solo, tá? Só que nós temos que ter consciência que a cidade, quando ela é bem detalhada, bem cuidada, não vai ter lixo e as redes de esgoto estarão limpas, que quando vier a chuva vai ser levada a água, a enxurrada vai ser levada para o esgoto, né? Mas só que nós precisamos nos conscientizarmos que a cidade que for bem asfaltada, ela também precisa ter uma rede de esgoto de qualidade. Nas zonas rurais e urbanas pode haver a compactação do solo, mas de que forma? O solo ele vai ficar muito junto, sem espaço para poder passar a água quando acontecer uma chuva. E na zona rural, nós podemos ver que os bois e as vacas, eles vão pisando e vão espremendo o solo, e o solo vai ficando mais compacto. E nas zonas urbanas,
nós podemos ver que as construções de edifícios e avenidas também vai haver a compactação do solo. Crianças, agora para encerrar a nossa aula sobre rochas e solo, né, e ameaças ao solo, nós vamos falar de 3 datas importantes no nosso calendário que nós temos que lembrar. A primeira data é o dia 15 de abril, já passou, mas nós precisamos saber que no dia 15 de abril é comemorado o Dia Nacional de Conservação do Solo. E também temos uma segunda data, que é o dia 22 de abril. Também já passou essa data, mas é comemorado o Dia Internacional da Mãe Terra. E a terceira data, que vai acontecer no mês de dezembro, que é o dia 5 de dezembro, é o Dia Mundial do Solo. E por que existem essas datas de comemoração? Para que nós possamos saber como nós estamos tratando o nosso solo, como nós estamos cuidando do nosso planeta. E eu agradeço vocês por estarem aqui comigo, participando da aula de ciências. E agora vocês irão fazer a atividade do livro. São muitas leituras, mas apenas 2 páginas de exercício. A página, vamos ver, a página 27, que tem um exercício, e a página 29. Eu agradeço, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!